Amém, irmã Aline. Amém, amém, irmã Beth, irmã Edicleide, irmã Aline, a irmã Juliene, a paz do Senhor. Amém, irmã Beth. Amém. Irmã Aizê, a irmã Marcilene, Cibele, irmã Cibele, é lá do Calçados, a irmã Márcia, a irmã Deise, a paz do Senhor, Jesus Cristo, amado, irmã, amém. A irmã Leia, lá de São Luís, né? Amém, irmã Leia. Amém, irmã Juliana. A Carla, a Terezinha, boa noite, Terezinha, é bom lhe ver aí. A irmã Diva, Deus abençoe. Glória a Deus. A paz do Senhor, Érica. É bom também te ver aí. A irmã Denise Lima, a Josi. Amém. A irmã Rosângela. Gente, eu não gravei ontem para dar uma folga aos irmãos. A paz do Senhor, irmão Aguinaldo. Amém, amém. Amém, Érica. Mas hoje o Senhor colocou uma palavra em meu coração. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar com você. E vai te confortar. Eu tenho certeza que o Senhor vai dar resposta a vidas. E que nessa noite, né, aqui ainda acho que 10, Deus não vai permitir que você continue da forma que está. O Senhor, Ele é fiel e tem resposta. Viu, irmã Marli? Deus abençoe. Gente, eu quero falar nessa noite sobre crise. Mas não é crise financeira. É crise emocional. Sabe, eu não sei como é que está teu coração. Eu não sei por que caminhos você tem passado, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus se importa com aquilo que você tem sentido, né? E a forma como você tem sentido as coisas, né? O Senhor se importa como você está hoje, como você se encontra, sabe? Então, nessa noite eu quero falar sobre crise emocional. E o Senhor colocou uma passagem, né, bíblica em meu coração e eu quero ler. Porque, olha, Deus, Ele cuida dos nossos sentimentos. Então, isso já me lembra, né, e te lembra que Deus se importa com os teus sentimentos, né? E assim, eu tenho certeza nesta noite, amém, irmã Maria, que o Senhor pode te curar, não é? Te curar. E você vai entender daqui a pouco o que eu quero falar, né, com isso, com essa palavra. A gente vai ler uma passagem bíblica, mas vamos ler outras, né, à medida que a gente for aqui meditando na palavra. Domingo, assim, o Senhor me deu uma palavra dentro do Salmo 46, irmãos,
E até hoje eu estou meditando assim, na forma como Deus falou comigo. E eu costumo falar que nossa palavra não tem poder para nada, mas quando a palavra ela vem do Senhor, ela muda, né? Ela faz assim por nós e dentro de nós aquilo que ser humano algum consegue fazer. Então assim, tiver um tempinho, pare e escute, né? Por que eu estou lembrando do Salmo 46? Porque nessa noite eu quero falar sobre crise emocional. E o Salmo 46, ele começa falando isso, né? Que o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Então, depois se você tiver um tempo, escuta, né? Eu postei lá no YouTube, às vezes no Face, com uns dias, né? Eles tiram, mas está lá todos os vídeos. Então, dá uma olhada, o Senhor quer te curar emocionalmente, viu? E assim, antes de ler aqui, a gente vai falando e vai lembrando, porque eu jovem, né, na casa do Senhor ainda, e eu orava a Deus para que o Senhor preparasse um casamento, e eu lembro do dia que Deus usou uma jovem, né, para mim, e Deus usou aquela jovem dizendo que era necessário Deus fazer uma cura dentro do meu ser, era necessário Deus curar traumas, né, sentimentos, situações que havia dentro do meu coração que não tinham sido resolvidos, né? E Deus usava aquela jovem e falava, né, se eu não fizer isso, tu nunca vai conseguir ser feliz com ninguém. Então tem coisas dentro da gente que o Senhor precisa arrancar, não é? Curar, nos libertar, para a gente conseguir assim caminhar. Amém, amém, irmãos. Então assim, nesta noite eu tenho fé que o Senhor vai curar vidas, né? Vai curar assim o interior. Tem coisas que ninguém sabe, só Jesus é quem sabe, né? Tem coisas que ninguém vê, mas Deus vê. Então assim, nessa noite o Senhor é soberano. E eu tenho fé que Deus vai fazer cirurgias em vidas sem precisar o médico colocar a mão. Eu vou ler alguns versículos e de início talvez você não entenda, mas depois você vai compreender. 1 Samuel capítulo 29 diz assim: e ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Porém, Davi e seus homens iam com Aques na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: que fazem aqui estes hebreus? E disse Aques aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel? Que esteve comigo há alguns dias ou anos, e coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até ao dia de hoje. Essa passagem fala quando Davi foi guerrear contra Israel, né? E Davi se juntou ao exército dos filisteus. Amém, irmãos. Daqui a pouco eu retorno, certo? As mensagens, certo? Senão eu me perco aqui. Perco o raciocínio. Olha, a Bíblia diz, como eu li aqui,
que Davi, teve um momento que Davi se juntou, né, desesperado porque não havia saída. A Bíblia diz que Saul procurava matá-lo e não havia assim canto na terra que Saul não já tivesse assim procurado por Davi. E a solução de Davi, né, que ele achou, foi se juntar com os filisteus. Aí eu disse nesta noite aos irmãos que queria falar sobre a crise emocional. A gente, quando estuda a história de Davi, a gente vê que Davi foi um homem, né, segundo o coração de Deus. Mas Davi foi um homem. E assim como nós, ele também passou por momentos difíceis, irmãos. E o que eu quero falar aqui nesta noite é sobre as atitudes que nós temos que ter cuidado para que na hora da crise a gente não permita que os nossos sentimentos nos levem por caminhos contrários, não é? Porque os sentimentos agem diferente da razão, não é? O sentimento, ele quer o agora, o sim, o já. É como um sentimento de raiva, um sentimento de tristeza, né? E geralmente, quando o ser humano ele é guiado por sentimentos, é um perigo, porque ele esquece a razão e termina tomando decisões e rumos contrários à vontade do Senhor. E com Davi não foi diferente. Porque, olha, a Bíblia diz lá em 1 Samuel 25, 1, fala da morte de Samuel, né? Davi tinha sido ungido, mas os únicos que sabiam que Davi tinha sido ungido, que viram, né, e que sabiam da unção, que Davi tinha sido escolhido para ser rei, era Samuel e a família de Davi. Eram os únicos que viram, que participaram, né? Eram os únicos com quem também Davi poderia contar. E a Bíblia diz que quando Samuel morreu, veja o que aconteceu. Capítulo 25 de 1 Samuel. E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e o plantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu para o deserto de Parã. Então, assim que Samuel morreu, Davi, com alguns homens, desceu para o deserto. Era o único amigo que Davi tinha, não é? Era o único com quem Davi poderia contar, né? Era o único que intercedia e orava por Davi, né? E a Bíblia diz, quando a gente vai estudar, né, que na hora da crise, irmãos, Davi se tornou assim vulnerável. No momento que Davi tomou a decisão de descer para o deserto, né, de Parã, depois da morte de Samuel, a Bíblia diz que Davi, assim, ele não ouviu Deus, né, ele não orou e ele não buscou. Ele foi guiado só por sentimentos, né? E assim, eu já disse e repito, né, nesta noite, a gente tem que ter cuidado, porque os momentos assim vulneráveis são justamente esses momentos de crise que a gente tem que ver assim a maturidade que a gente vai ter para enfrentar as situações, não é? É justamente assim, às vezes as pessoas falam assim, é comum, né? A gente ouvir as pessoas falarem assim, que querem crescer na fé. Mas para crescer na fé é necessário assim enrijecer a estrutura, né? Amadurecer interiormente. E dificilmente um homem guiado por sentimentos, ele vai ter assim uma maturidade espiritual para tomar determinadas decisões.
Na hora da crise, a Bíblia diz que Davi desceu para o deserto, né? Ele não buscou, ele não orou, ele não ouviu nenhuma palavra do Senhor, ele só desceu. Desceu para o deserto e foi se esconder. E a Bíblia diz até assim, que Saul o buscava matar, né? Mas ainda assim Deus estava guardando Davi. Porque lá em Samuel, 1 Samuel 23:14, a gente escuta quando o versículo diz assim: e Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Sifé. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Então, assim, mesmo guiado pelos sentimentos, né? Mas Deus continuou guardando Davi. Mas o que eu quero, assim, nesta noite, falar, e quando eu falei na questão de crise emocional, porque, assim, às vezes, diante das situações, né, difíceis, a nossa tendência é nos deixarmos ser guiados pelos nossos sentimentos de imediato. Às vezes a gente quer tomar, a gente tem que ter cuidado para que na hora dessas crises a gente não venha a tomar atitudes, né, que lá na frente nos cause assim prejuízo. É isso que eu quero nessa noite, assim, que alguns irmãos entendam, porque os sentimentos geralmente nos cegam, né, diferente da razão. É como um sentimento aqui que eu falei, é como um sentimento de raiva. Se não houver um controle, você agir na hora da raiva, você fala, né, você toma atitudes que depois você se arrepende e não tem como voltar atrás, né? Então, os sentimentos têm esse poder de nos cegar. E a Bíblia também fala, irmãos, uma passagem para provar você como Davi, em alguns momentos, foi guiado pelos seus sentimentos. Uma das passagens é Samuel, capítulo 25, 1 Samuel capítulo 25, quando Davi ficou cego, né, de raiva e decidiu acabar com toda a casa de Abigail, de Nabal. E a Bíblia diz que Abigail, de imediato, né, foi ao encontro de Davi. E é tão interessante que, por ela ser uma mulher sábia, ela usou palavras que tocou o coração de Davi, quer dizer, mexeu com os sentimentos de Davi. E Davi se arrependeu e desistiu. E não foi mais, né, para matar, para acabar com tudo que havia ali de Nabal. Então, mas o que eu quero também, assim, deixar nesta noite, né, para nossa meditação: não haja, né, assim, movido por sentimentos, né? Quando eu disse nesta noite que eu tenho fé que Deus vai curar, né, teu sentimento, teu coração, porque assim, a ira, né, o ódio, né, que às vezes cria, se a gente não tiver cuidado, uma raiz de amargura em nosso coração, tem poder de nos levar ao inferno. Então, assim, que nesta noite o Senhor nos cubra, né, com o sangue dele, para que a gente não faça feito Davi. Na hora do momento de crise, a gente queira descer lá para o deserto, né? E tomar atitudes assim, guiadas pelo que nós estamos sentindo no momento. Espera a ira passar, né? Espera a crise passar e espera para ouvir aquilo que Deus tem para te falar. A Bíblia diz que Davi, né? Isso foram atitudes que Davi teve na hora da crise.
não é? Ele desceu, né, para o deserto. E a Bíblia diz assim, a Bíblia diz até assim, irmãos, uma passagem que eu estava lendo, que teve momentos que Davi chegou até a perder o foco. Lá em 1 Samuel 27, que eu também quero ler, do 27, do 9 ao 12, diz assim, ó: E Davi feria aquela terra e não dava vida, nem a homem nem a mulher, e tomava ovelhas e vacas e jumentos e camelos e vestes, e voltava e vinha a Aques. Quer dizer, teve um momento, não é, que Davi se deixou dominar pela emoção e agir até de forma desumana, né? A Bíblia diz até que Davi se propôs a lutar contra o povo dele, que era o povo de Israel. Você vai ver isso lá em 1 Samuel, capítulo 29, do 1 ao 11, né? Quando Davi decidiu ir lutar, né, para defender os filisteus e ir contra o povo dele. Então isso também me ensina uma grande lição, não é? Aí você pode dizer assim, mas não era Saul, o rei, que estava tentando matá-lo? Ele não tinha razão em querer também acabar com Saul? A gente aprende que crente não tem razão. É por isso que nesta noite eu peço ao Senhor que cure o meu e o teu coração. Que diante desta crise o Senhor não permita que você tome atitude guiada pelo que está sentindo, né? Porque às vezes aqueles que se levantam para nos ferir, né, são do nosso povo. São aqueles, às vezes, que levanta e senta conosco na mesa. Porque Saul era o rei de Davi. E era justamente ele que procurava tirar a vida de Davi. Davi tinha todos os motivos, né, para ir contra Saul. Mas é aí que entra a razão, irmãos. O ser humano, quando ele é guiado, como eu disse, os sentimentos cegam o homem. Porque a tendência nossa é pisar no nosso pé, vamos pisar no pé dele também, não é? Mas o crente guiado por Deus é diferente, porque quem toma as dores dele é o Senhor. Eu li um versículo, e agora você vai entender, que mesmo com tudo que Davi estava passando, Deus não permitia. Olha, Saul era rei, né? Tinha todo o poder e autoridade nas mãos. A Bíblia diz que não havia um buraco que Saul não tivesse procurado Davi. E Deus não permitiu que Saul encontrasse Davi. Então, assim, Deus se responsabiliza por aqueles que Ele chama, né? Talvez tenha vidas nesta noite que foram, assim, feridas, né, por situações, palavras e atitudes alheias, né? Mas não permite que as atitudes dos outros, né, mude aquilo que existe de Deus em tua vida, né? Não permita, assim, que as atitudes das pessoas te transformem, né? Não haja, assim, sem pensar por impulso. Espera, aguarda, que no tempo certo o Senhor dá a resposta e coloca tudo em seu devido lugar, né? Não é necessário você pular lá para o exército do inimigo, não, para ir guerrear contra o teu próprio povo, não. Porque foi essa a atitude de Davi. E era um homem segundo o coração de Deus. Mas isso mostra a mim, mostra a você nesta noite, que nós passamos por momentos difíceis. E é o nosso comportamento que vai ditar o nosso futuro, não é? As minhas atitudes agora, no meio dessa crise, né, que vai ditar
o que está por vir e aquilo, né, que Deus também tem para colocar em minhas mãos e nas tuas, porque Davi ia ser rei. Deus já havia ungido aquele homem separado, né? Então, assim, o que eu quero, assim, falar e explicar, né, de forma que todos possam me entender. É na hora da crise que Deus prova, né, e vê a minha e a tua maturidade espiritual para lidar com as situações. Né? Eu disse aqui de início, né, que assim tem muita gente nesses últimos dias querendo ser rei, querendo colocar uma coroa, né? Mas ainda não tem maturidade para lidar com as situações. Na primeira crise, ele quer jogar, né? É feito casamento. Né? Na primeira crise, quer separar as panelas. Não é assim? Um quer ir para um lado e outro quer ir para o outro. É no meio dessa crise que Deus prova a nossa fé, né? A nossa, assim, confiança nele, né? Aí a gente vê, assim, nesses últimos dias, a quantidade de crentes que têm agido, assim, cegos com os sentimentos. Aí a gente vê a quantidade de separações, de divórcios, porque age sem pensar e depois, para consertar, dá trabalho. Né? Então, assim, que nessa noite o Senhor nos ajude, te ajude a passar por toda essa crise, né, emocional. Que Deus não permita que você haja, né, pelos sentimentos, porque sentimentos nos cegam. E sabe bem explicar isso essas pessoas assim que não têm controle emocional, quando se ira, perde o equilíbrio, perde a paz, perde o sossego, perde tudo, né? Então, assim, que Deus nos ajude, porque tem muito crente assim, irmãos, nesses últimos dias, né? Eu estou falando assim, de sentimentos, para ser educada, para não usar uma palavra mais dura, né? Porque nesses últimos dias a gente vê os irmãos assim, sem equilíbrio nenhum, né? Assim, agindo como um louco, né? Com atitudes que assim mostram que não tem estrutura nenhuma, nem maturidade nenhuma espiritual para lidar com situação alguma. E infelizmente, às vezes são esse tipo de pessoa que está liderando. É um louco, né? Um cego querendo guiar outros. Então que Deus nos ajude, né, nessa noite. Que o Senhor assim cure toda a raiz de amargura que há no nosso coração, né? Todo sentimento assim de revolta, todo sentimento de ai, mas alguém me machucou, irmã, alguém me feriu. Não, mas Deus é fiel, Ele ainda sara as feridas. Não, mas alguém me enganou, alguém me roubou, alguém me... Não, irmão, mas Deus restitui, Ele é dono do ouro e da prata. Mas espera o tempo certo, que no tempo certo Deus não levantou Davi. O que Deus falou que ia fazer com Davi, Deus não fez. Assim é na minha vida e na tua. Mas não permita que as situações te levem também por caminhos que o Senhor não está. Né? Porque Davi depois teve prejuízo. Davi teve. As atitudes de Davi tiveram consequências. Né? Então, assim,
Eu ia ler mais alguns versículos, mas eu vou deixar, para que o tempo não fique muito extenso, né? Mas assim, e eu quero lhe dizer também, né, que assim, toda tomada de decisão errada traz consequência para você e para os seus, porque as atitudes de Davi custaram a sua família. Teve um momento que Davi saiu para guerrear com o inimigo e quando voltou haviam queimado toda a cidade e levado todos os seus familiares. Então assim, toda atitude, né, nossa, que não é pensada, causa consequência lá na frente, para a gente e para os nossos. Então, assim, que Deus nos ajude, né? Que Deus nos cubra com o sangue dele, né? Que Deus lave teu coração, que toda raiz de amargura, que toda ira contra teu irmão, né? Que o Senhor nessa noite possa, assim, desfazer, né? Que todo mal entendido, não, mas irmã, ela quer me matar, irmão, mas o dono da tua vida é Deus. Não, mas ela tem, os crentes têm um negócio de dizer assim, mas ela tem inveja, ela tem ciúme. Irmão, pelo amor de Deus. A gente, depois que entrega a vida ao Senhor, as correntes foram quebradas. Lê o Salmo 91, nenhum mal vai chegar na tua casa. Né? Cai 1000 de um lado, 10.000 do outro e tu não serás atingido. Então para de besteira. Não, mas tem ciúme, deixa ter. Quem tem que ter ciúmes de ti é o Senhor, que é zeloso, né? A Bíblia diz que ele é um Deus ciumento. Então assim, para, né, de se preocupar e de se deixar ser levada, né, por sentimentos. Como eu disse, sentimentos nos cegam, né? Se a gente for dar ouvido, for parar, então nessa noite deixe o Senhor te curar. Eu tenho certeza que todos os irmãos nesta noite que estão ouvindo essa palavra, que vão ouvir, tem algo dentro de si que precisa ser arrancado. Eu preciso. Coisas que às vezes quer enraizar e a gente até mostrar a Deus, mas Senhor, mas assim, mais me feriu, né? Mas, irmãos, não permita que as tuas decisões também sejam tomadas em cima daquilo que tu estás sentindo agora. Não, eu vou tomar essa decisão porque eu estou assim. Não, se aquiete, descanse, haja com a razão, escuta a voz do Senhor. E eu sinto de forma muito tremenda que nessa noite eu estou dando essa palavra, porque eu não sei se 1, 2, 3, 4, eu não sei quantas vidas precisam ouvir esta palavra, mas eu sinto assim, Deus falando mesmo com alguém nesta noite. Eu não ia pregar isso, eu não tinha preparado essa palavra, eu ia falar de outra coisa que não tinha nada a ver com essa palavra, não tinha nada a ver. Isso eu lhe digo, e Deus é testemunha disso, que eu li até assim me enrolando, porque eu não tinha preparado esta palavra para hoje, não era essa, e Deus assim mudou, viu? Eu vejo vidas nesta noite querendo tomar decisões em cima daquilo que está sentindo. Então assim, pare, escute a voz do Senhor, porque, ora, se você abre a boca e diz que serve a Ele, então sirva de verdade. Então deixe Ele agir, porque a Bíblia diz que do Senhor é a vingança. O Senhor dará resposta a ti e aos teus. Então descanse. Se você for agir
né? Pelo que há no teu coração hoje, talvez você traga mais consequências para ti do que para a pessoa. Então, assim, em nome de Jesus, né? Eu sinto e vejo Deus dizendo a alguém assim: se aquiete, né? Descanse, viu? E não seja guiada pelas emoções. Eu vejo irmãs, eu vejo até irmãs nesta noite assim, decididas a tomarem decisões de acabar um relacionamento, de acabar um casamento. E o Senhor está dizendo assim: se aquiete, né? Descanse, não tome decisões precipitadas, não invente de descer lá para... Não, mas Senhor, mas Samuel morreu, não é? Com quem eu contava, Deus, ó, era o único amigo que Davi tinha, não é? E geralmente, olha, as crises, irmãos, nos cega. Se a gente não tiver assim uma maturidade, uma confiança no Senhor, a gente se desespera e toma atitude errada. Então, assim, não permite que a situação de hoje, né, te faça a tomar atitudes que vai te causar prejuízo. Eu vejo até irmãs assim: não, mas eu vou descer lá pro deserto de Parã, eu vou me juntar com o inimigo. Vai nada, irmão. Fique quieta, né? Fique quieto. Descanse no Senhor, né? Em nome de Jesus, não tome decisões assim precipitadas. Não tome. Descanse, aguarde. Porque foi isso que aconteceu com Davi, não é? E tem um momento, como eu li aqui, que Davi junto com o exército dos filisteus, assim, fez coisas terríveis, né? Como eu li aqui no 27 e o 9, ó. E Davi feria aquela terra e não dava vida, nem a homem nem a mulher, e tomava ovelhas e vacas e jumentos e camelos e vestes, e voltava e vinha a Aques. Então, assim, em nome de Jesus, né? Descansa teu coração nessa noite. Eu aprendi que o Senhor é psicólogo, é terapeuta, é psiquiatra, mas eu e você precisamos dar lugar, viu? Pede ao Senhor nesta noite para visitar teu coração e arrancar toda a raiz de amargura, todo sentimento assim que tem te cegado. E nesta noite também o Senhor me leva, por um lado, assim, para repreender, irmãos. É assim, quando eu falo em sentimentos, olha, Deus não tem paixão, Deus tem amor, né? Porque paixão passa. Não, amor não. O amor é zeloso, é cuidadoso, é benigno, é fiel, viu? Então, assim, todo esse sentimento de paixão, que o Senhor repreenda. Cuidado, jovem, né? Para não ser levada por esse sentimento. Não, mas eu estou apaixonada. Tá nada, irmão. Apaixonada você tem que estar por Jesus. Deixe de besteira. Não tome decisões, né, precipitadas, que Deus não se agrada, viu? Aí vai parar lá no deserto, no território do inimigo. Então, assim, que o Senhor nesta noite nos cubra com o sangue dele, viu? Que Deus quebre o laço do passarinheiro, que o Senhor arranque todo sentimento no nosso coração que não provém dele, viu? Eu vejo gente hoje que está aqui assistindo esse videozinho aqui hoje e que está assim no coração dizendo assim: não, mas eu estou apaixonada. Deus está me mostrando isso, viu? O Senhor vai repreender esse sentimento que é cego, quer te cegar, viu? E assim, tu nem enxerga o que está lá na frente, o desastre, porque sentimento tem poder de nos cegar. Às vezes o negócio não vale nada, mas os olhos, ai não, se apaixone por Jesus, viu?
E é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para irmãs. Eu vejo jovens nesta noite e o Senhor repreendendo algo e o colocando por terra. Todo sentimento que quer te conduzir ao erro, o Senhor nesta noite está repreendendo. Não, mas eu vejo vidas igualzinho a Davi, sabe? Sozinhos, mas eu não tenho ninguém. Você tem o Senhor. Tem vidas que estão me escutando e tem mostrado, Senhor, não, mas eu não tenho ninguém, não, se aquiete, porque Deus assim sempre tem o melhor, né? Não haja e não tome decisões assim, guiada pelo que você está sentindo hoje. Não tome. Irmãs, tem irmãs também nessa noite que assim, olha, não toma decisão de ir para a justiça agora. Não toma. Aguarda mais um pouco e tu verás o que Deus vai fazer. Não, mas me roubou, não toma decisões. Aguarda mais um pouco que tu verás o que Deus vai fazer. Mas eu perdi, mas eu estou com a razão. Deus sabe, a balança do Senhor não tem 3 pratos, é 2. Pesa equilibrado. Então assim, descansa, porque Deus ainda pesa a obra do homem na terra. Viu? O Senhor ainda rasga como rasgou lá de Belsazar. Então descansa. Não tome, eu vejo assim, olha, não assim, não entre na justiça, viu? Mas, irmã Edna, mas eu tenho direito. Não, eu sei que você tem, mas a gente tem que fazer as coisas guiada por Deus. Se Deus disser vá, vá. Se Deus disser não vá, não vá, porque se você for, você vai perder e vai passar vergonha, mesmo você tendo razão. Então, assim, aguarde. Crente tem formas diferentes de resolver as situações. É isso que Deus me diz. Viu? Então, assim, a Bíblia diz que os versículos que eu li, né? Oi, irmão. Quando o crente ele toma, assim, atitudes que não deve, né? Precipitadas, que vai parar no lugar onde não pertence a ele, fica feito Davi. Que a Bíblia diz que disseram, o versículo que eu li, o 3, 29 de 1 Samuel, disseram então os príncipes dos filisteus, que fazem estes hebreus? Olha, e Davi já tinha se mostrado fiel, mas ainda assim tinha aqueles que não confiavam em Davi, né? Então, é isso que dá crente fora do lugar dele, junto com um povo diferente, estranho. Só passa humilhação e vergonha. Por mais que faça, ainda só passa por ruim. Não é assim? Era Davi, servo fiel. Mas ainda assim o povo não confiava neles, porque eram hebreus. E conosco não é diferente, né? Por isso que bom é confiar e esperar no Senhor. Eu vejo vidas assim. Tomaram decisões, estão nesse deserto, junto com um povo diferente, que tem feito tanto, mas ainda não passa de ruim. Assim, o trabalho não é valorizado, porque eles mandaram até deixar Davi e seus homens na retaguarda, com medo. Então, assim, eu tenho certeza que os irmãos nesta noite estão entendendo essa palavra, viu? Fica em teu lugar. Não toma decisão precipitada, porque Deus é terrível.
Operando ele, ninguém pode impedir. Quando o Senhor decide levantar a mão para agir em prol de alguém, se arrebenta tudo. Ele tira o que tiver na frente, mas ele resolve. E o nome dele é glorificado e o crente fica assim, feito bobo, rindo sem saber porquê. Viu? Então descanse, porque quem vai pelejar por ti é o Senhor. Mas, irmã Edna, tenho me sentido tão sozinha. Jesus é teu companheiro, é teu amigo fiel, teu consolador. Convida ele nesta noite e tu verás o que ele vai fazer, né? Não, mas Deus sabe tudo. Não há nada que o Senhor não saiba nesta noite. Amém. Viu? Então, assim, não tome. Irmãos, quem nunca sentiu ira? Né? Vamos usar a palavra bonita para não dizer raiva ou ódio, né? Que crente não sente ódio. Sente, né? Porque muitos dias eu já mirei com algumas situações. Né? E eu vou contar uma, assim, que eu lembrei, e vou contar rapidamente. Eu já acho que eu até já contei, né, em alguns lugares. Meu irmão sempre gostou de criar cachorro e inventou de arrumar uns cachorros, numa época, desses cachorros dessa raça bem grande, que ele cresce, que fica igual, quase do tamanho de uma pessoa. E toda a vida foi assim. Ele arrumava os cachorros, mas quem cuidava era eu. E eu trabalhava muito, corria muito, e muita luta, muita coisa para fazer. E um dia eu muito aperreada com o cachorro. O cachorro dava muito trabalho, né? Eu disse algo que eu me arrependi até hoje. E eu faço questão de contar isso porque bom é Deus, sabe? Às vezes eu vejo gente aí, os irmãos, não, quem mais tem falha é pregador e quem Deus usa. Se juntar, talvez dê mais do que o povo todo. E eu fui muito abusada, muito irada, e eu disse assim, ainda me lembro, eu disse, eu só queria que o inimigo levasse esse cachorro. E o inimigo pegou essa palavra. Foi. O inimigo viu e pegou essa palavra. E na hora eu me arrependi, porque eu já conhecia a verdade, crente, né? E me dei lugar, né? E o inimigo aproveitou. E daquele dia em diante, meu cachorro começou a adoecer. E ele tinha ataques epiléticos, assim, de epilepsia, né? Eu acho que é o nome, não lembro bem. E ele caía e se debatia muito. E toda vez que eu via meu cachorro naquela forma, eu chorava de arrependimento pela palavra que havia saído, né, de minha boca. E eu sentia que não era algo normal no cachorro, porque quando eu orava, né, quando o pessoal que chegava lá em casa fazia uma oração, o cachorro melhorava. Aquilo me machucou tanto, me fez chorar tanto, aquela situação daquele cachorro, que eu prometi não pegar mais animal para criar. Porque até na hora que foi para eu, né, assim, levei para veterinário, tudo, medicamento, tudo, mas não tinha mais jeito, o caso dele. E eu lembro que no dia que ele estava para morrer, eu acho que, não sei se ele sentiu ou não, mas ele pulou, quebrou a porta e foi morrer longe, porque eu acho que eu não ia suportar ver meu cachorro morrendo. E aquela foi uma lição grandiosa para mim, sabe? Grandiosa. E eu assentei no meu coração que eu não iria mais permitir que a ira dominasse, né?
que assim, o que eu estava sentindo me dominasse a ponto de perder a razão e falar coisas e tomar atitudes que iriam lá na frente me causar, né, prejuízo. Por isso que hoje, mesmo quando eu me iro, quando eu fico chateada, eu me calo. Eu penso 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes antes de tomar uma atitude ou falar alguma coisa. Às vezes eu prefiro ouvir do que falar, porque eu tenho a impressão que eu vou matar mais do que alguém vai conseguir me matar. Então, assim, cuidado, né? Mas por que eu estou contando isso hoje? Cuidado com a palavra que tem saído da tua boca nas horas da ira, né? Em relação aos teus, às vezes a teu esposo, né? A teu marido, assim, a filho, a filha, né? A sobrinho. Cuidado, né? Às vezes alguém não te feriu, mas era bom que isso... Não, irmãos. Cuidado. Para que aquilo que há dentro, né, não te conduza a cometer erros que lá na frente vão te fazer sofrer. E assim, eu nunca esqueci desse cachorro, daquela situação. Eu passei uma luta muito grande. Não foi uma luta de semanas, foram meses o cachorro doente, se debatendo, e foi um sofrimento muito grande. Assim, quem chegava lá se comovia com a situação daquele cachorro. E era um animal, né? E ali foi uma lição de Deus para a minha vida. Uma lição grandiosa, porque eu guardei. Eu guardei. Então, assim, talvez, né, essa experiência não te sirva, né, mas escuta o conselho, né, escuta a palavra nessa noite, né? No meio dessa crise, Deus quer te fazer amadurecer para aquilo que o Senhor tem na tua vida lá na frente. Davi já tinha sido ungido para ser rei. Então a crise, ela tem o poder de mudar a estrutura do homem para fazer com que o homem chegue até onde Deus quer. Então, né, não leva zero nessa prova. Que Deus te aprove no meio dessa situação. Que o Senhor venha a se agradar de ti. E que algo em você, né, assim, seja mudado, transformado, né, em meio à situação pela qual você se encontra ou está passando. É isso nesta noite que eu quero assim deixar para a nossa meditação, irmãos. E assim, eu vejo o Senhor nesta noite assim, curando vidas na questão assim emocional, viu? Deus vai dar equilíbrio. Deus vai fazer alguém começar a ter controle de si, não é dos outros, é de si. Tem gente que fala que quando vê já saiu, não tem controle naquilo que fala demais, né? Então assim, não tem controle, não tem controle. É equilíbrio. Equilíbrio. Deus quer te dar equilíbrio, né? Controle sobre as tuas atitudes, sobre os teus sentimentos. Eu vejo vidas nesta noite assim que é necessário Deus agir assim de uma forma como um milagre no ser de alguém
para que algo dentro do lar desta pessoa fique diferente. Equilíbrio. Mas quando observou, já matou, né? Já derrubou com a palavra, já feriu. Eu vejo assim. A Bíblia diz que quando Davi está virado, não foi? Para acabar com a casa lá, como eu disse, de Nabal, Abigail foi ao encontro dele. Isso me ensina nesta noite que Deus sempre levanta alguém para colocar no nosso caminho e não permitir que a gente avance, né, naquele intuito que havia no nosso coração. E talvez nesta noite Deus me fez falar dessa palavra justamente para você não fazer o que Davi ia fazer, né? Por caminhos que lá na frente Davi iria se arrepender, porque muitos inocentes iriam morrer. A culpa era daquele homem terrível, mas todo aquele povo ia morrer por culpa da ruindade daquele homem. Então, assim, irmãos, quem sabe nesta noite, né, Deus te fez parar para ouvir esta palavra, justamente por isso, porque o Senhor quer travar algo, né? Para de ser guiada por emoções. Não fala aquilo que vem na boca, né? Em nome de Jesus. Não deixe os teus sentimentos controlar o teu corpo para que tu vá por caminhos que o Senhor não está e não quer, né? E o homem, quando ele é controlado, a Bíblia fala disso, né? Que o ser humano, quando ele não dá ouvido a Deus, ele é controlado por suas paixões, né? As paixões o dominam e ele se deixa levar. É isso que o Senhor não quer nesta noite. Não quer que você seja levada por sentimentos, né? Por paixões, por atitudes que te conduz a caminhos que Deus não está. Então, assim, vamos orar. Eu louvo a Deus, viu? Eu vejo assim, esse é um assunto, irmãos, assim, uma palavra um pouco dura, viu? Mas eu vejo assim, Deus trabalhando de forma extraordinária em vidas. Eu vejo Deus dando equilíbrio e controle, viu? A vidas. Alguém vai querer falar algo assim, Deus não vai deixar. Deus vai dar um controle assim, porque suas palavras têm feito com que você se perca em meio às situações. Essa falta de controle. E se ira, viu? E eu vejo Deus dando controle. Dando controle, viu? Equilíbrio. Alguém vai querer falar e Deus vai... parece que depois alguém vai dizer assim, meu Deus, parece que minhas forças foram tiradas, não, é o Espírito Santo te travando, para que você não haja de forma que não vai agradar ao Senhor, viu? Deus vai fazer irmãs, assim, aprenderem a ser passivas, viu? Passivas. Mas eu nasci assim, não. Nasceu assim, não. Mas Deus vai mudar algo, viu? Eu vejo assim de forma muito nítida, nesta noite, o Senhor, assim, tratando com irmãs. Eu vejo irmãs descontroladas. Eu não vejo irmãs. Mas tem. Mas nessa noite Deus me mostra irmãs dentro do seu lar. E no ambiente assim, que tem hora que ninguém suporta ela. Diz, eu não aguento essa mulher. E ela é crente, diz que serve o Senhor, e é desse jeito. Deus vai dar controle, viu? Amém. Deus vai dar, assim, sabedoria. Mas, Senhor, tem irmã que está dizendo até assim, mas eu não me controlo. Pois Deus vai lhe controlar. Mas eu não consigo ficar calada. Deus vai fazer você ficar. Aguarde. Deus vai fazer um ribuliço. Aguarde.
Nem que Deus faça feito fez com Zacarias, né? Que ficou mudo até chegar a bênção. Eu vejo irmãs assim, Deus me mostra irmãs nesta noite, parece que tem assim uma agitação dentro do ser dela, algo assim que para tentar tirar a paz dela. E são as atitudes dela que faz com que não haja paz na vida dela. Porque assim, as atitudes, né, que tem, depois vem as consequências. E às vezes nem entende. Diz, não, mas eu estou passando por isso, por quê? Aí esquece da falta de controle que teve lá atrás. E alguém foi ferido. É assim que Deus me mostra. Porque Davi teve atitudes terríveis quando se juntou lá com os filisteus, né? Então, assim, irmãos, nesta noite, eu disse no início do vídeo que eu via Deus curando o emocional. Talvez alguém pensasse, não, mas não vai falar de trauma, né? Mas não foi isso que o Senhor me mostrou nessa noite, viu? Foi questão de sentimentos contrários, viu? Atitudes assim contrárias que o Senhor nesta noite. E eu vejo também assim o Senhor curando. Quando eu disse que eu via Deus curando, eu vejo o Senhor, tem pessoas que elas são rancorosas, guardam assim aquele rancor, aquela mágoa no coração, viu? Deus vai restituir amizades antigas. Eu vejo assim o Senhor nesta noite restituindo. É como se algo, né, atitudes, palavras, e Deus vai restituir, vai arrancar a erva danina que cresceu assim no meio, né, no coração de um e de outro. E o Senhor vai voltar a unir, viu? O Senhor vai quebrar assim algo que o inimigo fez. E que as atitudes de alguém também, que nem sempre é o inimigo não, viu? Mas eu vejo assim o Senhor restituindo, trazendo de volta algo para a vida de irmãos que estão aí me ouvindo nesta noite, viu? O Senhor vai restituir algo, vai trazer assim de volta. É assim que eu vejo, irmãos. Que Deus assim nos ajude nesta noite. Eu receba cura. Eu não estou assim brincando, não. Receba cura da parte do Senhor nesta noite, viu? Receba força, viu? Receba equilíbrio. O Senhor nesta noite vai entrar nos nervos. Eu não vou dizer o nome das irmãs, mas Deus já me mostrou, viu? Irmã por irmã nesta noite. De algumas eu posso até falar, viu? Mas eu vejo assim, o Senhor dando uma injeção de calma, mas vai acalmar os nervos. Eu vejo nesta noite Deus dando palavras de sabedoria. Escute, palavras de sabedoria na boca de alguém. Deus vai ensinar alguém a arrancar toco com delicadeza. Mas eu queria poder falar os nomes, mas não posso, viu? Mas Deus vai dar sabedoria à irmã que está na frente de liderança, que lidera algo. E eu vejo Deus dando sabedoria, colocando palavras, porque é difícil, né? A rosa tem cada espinho, mas Deus vai ensinar alguém a arrancar a rosa assim de forma delicada. Vai ferir, mas vai lidar de forma delicada, viu? Eu vejo Deus dando sabedoria. Davi era o futuro rei de Israel. E isso Deus nessa noite diz a vidas, que foi você que ele levantou para liderar. Então lidere com sabedoria. Você não pode agir como os outros agem, porque você é diferente. Porque foi você que Deus levantou e colocou lá como
coluna. E a coluna não pode agir da mesma forma. Então, de você, Deus cobra mais. Viu? Mas alguém diz assim, assim de mim, então suporte. Só que a pessoa lá não pode ouvir de você. É isso que Deus me mostra. Não, mas tem hora que eu quero, não. Ele pode vir apertar seu pescoço, mas você não pode tocar no fio do cabelo dele. Porque foi você que Deus colocou para cuidar. Eu nunca vi, irmãos, pastor bater assim em ovelha, né? A ovelha, mas não pode. Deus deu para cuidar, né? Então, assim, e é uma palavra, essa palavra que Deus me mostra são para irmãs que lideram, viu? Eu vejo irmãs que estão na frente de liderança. E Deus vai lhe dar sabedoria, viu? Vai lhe dar estrutura e equilíbrio para lidar com algo. Escute bem, 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 bem esta palavra nessa noite. Bem, que eu nem ia por esse caminho. Mas vamos orar que o Senhor é bom. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Deus é fiel. Viu? Amém, irmã Aline. Amém, Milena. Milena, eu quero lhe dizer, minha amada, que eu vi o Senhor trabalhando dentro do seu lar. Viu? Deus vai equilibrar as coisas. Equilibrar. Eu vejo um equilíbrio. Deus vai equilibrar as coisas, viu? Eu vi nesta noite Deus tratando e falando de forma muito extraordinária com a irmã Angeli. Eu com a irmã Lígia. Eu vi Deus falando. Nesta noite eu vi Deus falando com a Josi, né? Que a Josi se aquiete, descanse, porque Deus vai fazer algo. Então, assim, descanse, né? Tem jovens nesta noite que eu vi Deus assim, libertando, sabe? De paixões, de sentimentos que não agradam ao Senhor. Pare de ser levada por sentimentos. Os sentimentos têm lhe cegado e lhe conduzido por caminhos de perdição. E o Senhor não quer assim. Viu? Eu vejo irmãos nessa noite como Davi, né? Estava lá com os filisteus e os filisteus só humilhando. Mas chegou um tempo de Davi voltar para a terra dele. Foi assim, irmãos? Infelizmente, eu disse também que enquanto Davi estava lá, houve consequências para ele e para a família dele, mas chegou um tempo de Deus tirar ele de lá. Então é assim que eu vejo, irmão Gesiel, viu? Está chegando um tempo de Deus fazer algo, porque sofre a família, né? E Deus não quer assim, viu? Deus não quer assim. Está chegando um tempo diferente de Deus. Então, tão somente aguarda, viu? Assim, eu sei que a irmã Lígia ainda está aí, e eu vi nesta noite, assim, Deus colocando algo, né, nas mãos da irmã Lígia, viu? É uma autoridade diferente, uma autoridade de Deus para lidar com as coisas de forma diferente, sabe? Uma autoridade assim de liderança, para liderar algo diferente Deus vai fazer. Não sei o que é que Deus vai fazer, mas algo novo, assim, uma ferramenta nova nas mãos da irmã Lígia. Eu vejo assim, viu? Eu vi assim, irmãos, Deus dando equilíbrio, Rita, né? Viu? Eu vi assim, os nervos da irmã Rita, né?
Deus tem controle. Então, assim, eu vi como se Deus pegasse a irmã Rita e desse uma travada nela. Deus sabe todas as coisas. E eu vejo, irmã Rita, Deus assim, lhe visitando nos ossos, viu? É como se eu visse seus ossos e dores nos ossos. E Deus lhe visita, né? Deus lhe visita, e de forma tremenda. Mas é como se fosse um controle de Deus, Rita, né? Um controle. E outra hora a gente conversa de forma mais clara, né? E assim, Angeli, eu vi assim, eu não vou nem falar muito, Angeli, mas eu tenho certeza que você entendeu o mistério, porque eu vi Deus colocando palavras na sua boca, certo? E eu vi as rosas que eu vi com espinho, e uma pessoa lidando com ela, foi você. Eu vi Deus colocando palavras, né, de sabedoria para você conseguir lidar. E assim, eu vi você arrancando toco, porque é um povo difícil, mas Deus vai lhe dar